você e sobre a sua casa. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu preparei uma mensagem aqui tão abençoada. Eu tenho certeza que é exatamente aquilo que você precisa ouvir hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já reparou que as bênçãos que Deus tem para a sua vida, aquilo que Ele te entrega, seja uma promessa, uma cura, um milagre, algo que vai te abençoar, aquilo ali é como se fosse uma semente? Você tem que fazer o que com uma semente? Você tem que jogar na terra, certo? E aí você tem que deixar que a terra cubra a semente, e então ela vai ficar ali no escurinho, no silêncio, ela vai ficar escondida. Guarde isso. Porque se você deixar a semente exposta ao sol antes da hora, ela acaba morrendo. E sabe, na nossa vida espiritual acontece exatamente assim. Às vezes Deus nos entrega um projeto, uma ideia. Deus ele promete que vai fazer algo grandioso na nossa vida e a gente acaba deixando exposto para muita gente esse sonho, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Lembra de José? José contou o sonho para os seus irmãos ali no café da manhã. Irmãos, aquilo foi a pior coisa que ele fez. É claro que Deus está no controle de tudo. Tudo já estava escrito, vamos assim dizer, né? Mas José, ele contou antes da hora. Ele se expôs para todo mundo antes da hora. Da mesma forma, irmãos, Deus tocou no meu coração aqui uma coisa muito importante que eu percebi até no ministério de Jesus. Jesus, ele preocupava muito em conservar a semente, aquilo que Deus estava querendo fazer, aquilo que Deus estava colocando no coração dele. Ele preocupava muito em contar para as pessoas certas. E eu vou te mostrar um exemplo aqui que você vai ficar impressionado de ver o quanto Jesus se preocupava com isso. E se Jesus se preocupava, quanto mais nós. Não é verdade, irmãos? Nós precisamos seguir os passos de Cristo. A Bíblia diz que aquele que diz que o ama deve andar assim como ele andou. E por que você não pode ficar se expondo demais para as pessoas? Porque se você não tiver raízes, se você não se aprofundar na intimidade com Deus, você acaba se frustrando, você acaba ficando ferido demais, sabe? Quantas pessoas hoje, elas começaram a frequentar a igreja e estão machucadas por algum motivo e elas não tiveram suporte, elas não tiveram estrutura para aguentar tanta decepção, tanta frustração. Então, eu vou te trazer aqui hoje um princípio espiritual, se você colocar em prática na sua vida, olha, muita coisa vai melhorar, pode ter certeza. Porque infelizmente, irmãos, nem todos se alegram com as nossas conquistas, com as nossas vitórias. E Jesus sabia muito bem disso. Então, eu vou trazer um ensinamento valioso. Antes, eu quero agradecer a vocês que têm compartilhado. Olha, nós temos crescido nessa corrente de fé, de esperança a cada dia. Pessoas também de fora do Brasil, não só no Brasil, têm acompanhado. E o melhor de tudo, irmãos, Deus tem operado grandes coisas. Quantas curas, quantos milagres, quantos livramentos. Então, hoje o ensinamento vai estar forte. Eu quero muito que você fique até o fim, tá ok? Nós já vamos começar. Eu só quero pedir antes que você se inscreva no meu canal e ative o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, ok? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia, na oração da manhã, na oração da noite. Eu quero orar por você também, então não deixe de participar. Vamos lá. Irmãos, tem uma atitude de Jesus que à primeira vista parece que não faz muito sentido. Repare que quando Jesus chegava no lugar, ele curava um cego, ele libertava uma pessoa oprimida por demônios, certo? Ele fazia milagres espetaculares na frente de todo mundo. E aí logo em seguida, ele olhava para a pessoa que foi curada, que foi liberta, e ele dizia o seguinte: não conte isso para ninguém. E a gente vê isso em várias passagens, irmãos, mas uma delas está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, que mostra que Jesus tinha acabado de curar um homem que era surdo e gago. E olha só o que a Bíblia diz, ó. Marcos capítulo 7, o versículo 36, está escrito assim, ó. Jesus ordenou que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele proibia, mais as pessoas divulgavam. Olha isso aqui, irmãos. Agora pensa comigo numa coisa. Por que Jesus faria isso? Não seria muito melhor que todo mundo soubesse dos milagres para que mais pessoas acreditassem nele? Se o objetivo era alcançar o maior número de pessoas, não faz nenhum sentido Jesus proibir a divulgação. Mas, irmãos, aqui está o segredo que a gente precisa entender hoje. Jesus não estava preocupado em ficar famoso. Ele estava preocupado em cumprir o propósito de Deus, só que no tempo certo. Então, eu quero que você imagine, vamos voltar lá na época de Jesus, irmãos.
Pensa comigo, cada vez que ele fazia um milagre, a fama dele já aumentava naturalmente. As pessoas começavam a ouvir sobre ele e elas ficavam encantadas e corriam para ir onde ele estava, elas ficavam ali em volta dele. Irmãos, a popularidade de Jesus ia aumentando cada vez mais e não precisava de divulgação. Só que tem um outro detalhe também. À medida em que Jesus ia ficando mais famoso, aumentava também a inveja, a perseguição, a oposição dos líderes religiosos. E Jesus sabia muito bem que o povo daquela época estava esperando um Messias diferente. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas não queriam um Salvador que morresse numa cruz pelos pecados. Eles queriam um rei, um libertador político que expulsasse os romanos de Israel. Por quê? Israel sofria muito nas mãos dos soldados romanos, dos cobradores de impostos. O povo de Israel era muito oprimido e eles queriam alguém que libertasse ele das mãos desses homens maus. Então, irmãos, a cada vez que a notícia de um milagre se espalhava, essa expectativa errada sobre quem Jesus era aumentava bastante. As multidões vinham atrás de Cristo por causa dos pães que ele multiplicava, por causa dos peixes, por causa das curas e não pelo pão da vida que era o próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, o grande problema é que essa fama, essa popularidade de Jesus, baseada nas coisas erradas, apressava o relógio para a morte de Jesus. É claro que ele sabia que a cruz era o seu destino, mas tudo tinha que acontecer na hora certa, no kairós de Deus, que é o que a gente fala. Então, irmãos, cada testemunho fora de hora era como se Jesus desse um passo em direção a um confronto no qual o tempo de Deus ainda não tinha chegado, entende? É por isso que lá no casamento de Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Irmãos, ali Jesus já estava preocupado com isso. Ele não queria apressar as coisas. Ele sabia que daria muito burburinho, entende? E a gente vê isso acontecer de uma forma muito clara depois do maior milagre que Jesus fez em público. Você lembra qual foi? A ressurreição de Lázaro. Irmãos, a Bíblia conta que Lázaro estava morto havia 4 dias. Pensa no cheiro que estava aquele corpo, irmãos. Humanamente falando, era impossível de acontecer um milagre ali. Já não tinha mais jeito. E então Jesus chama ele para fora do túmulo, vivo. Irmãos, a notícia se espalhou como fogo naquela hora, entende? E qual foi a reação dos líderes religiosos? Eles simplesmente chegaram à conclusão que agora Jesus tinha que morrer, não tinha outro jeito. Eles tinham que matar Jesus, acabar com ele, porque eles perceberam que as multidões não estavam acreditando mais nos líderes religiosos. Elas estavam dando crédito a Jesus. Pense, uma pessoa que ressuscita mortos só pode ser o Filho de Deus. E olha só, irmãos, o que está escrito em João capítulo 11, o versículo 53 e o 54. Diz assim, daquele dia em diante, os líderes religiosos começaram a tramar a morte de Jesus. E por isso, Jesus parou de andar em público entre o povo. Então você entendeu a gravidade disso aqui? Por incrível que pareça, o milagre mais espetacular foi aquele que selou a sentença de morte de Jesus. E o que ele fez? Ele simplesmente se retirou, ele saiu de cena. Porque, irmãos, o milagre era real, a bênção era verdadeira, mas a exposição daquele milagre, o fato de todo mundo comentar sobre isso, ativou uma guerra que tinha que acontecer na hora exata de Deus e não na hora da empolgação das pessoas. E você está entendendo a mensagem até agora? Eu vou te explicar onde que nós vamos chegar aqui hoje. Talvez você esteja pensando assim, pastor, mas se Deus me deu a bênção, Deus não é poderoso para me proteger da inveja, da perseguição das pessoas? Sim, irmãos, com certeza, com toda a certeza do mundo. Mas, irmãos, a questão não é o poder de Deus, é a nossa preparação e também o propósito que Deus tem para nós. Eu vou te explicar. Quando uma bênção, um milagre, algo grandioso é exposto demais para as pessoas, isso aí pode atrair muitas batalhas para a sua vida. E agora eu estou falando de batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra as pessoas, mas é contra Satanás e os seus demônios. E talvez você não vai ter a estrutura espiritual para lutar e vencer. Então, não é que Deus não possa te proteger, é claro que Ele pode e Ele continua te protegendo, mas Deus quer te ensinar a proteger o que Ele já te deu, entende? Então Deus te entregou algo valioso que tem que ser exposto, ou seja, tem que ser mostrado na hora certa. E para isso você tem que ter um discernimento muito grande, porque nós somos muito empolgados, certo? A gente quer contar para todo mundo que a gente encontra na rua, na igreja, no trabalho, na escola. A gente começa a falar com muita empolgação daquilo que Deus colocou no nosso coração.
Talvez uma porta de emprego que se abriu, uma cura que você recebeu, ou até mesmo o seu casamento que agora está melhorando, você já percebeu muitas mudanças, milagres realmente estão acontecendo. E aí a sua primeira reação naquele calor da emoção é postar na internet, é contar para todo mundo no grupo da família, é anunciar para todo o bairro. Irmãos, de repente você começa a sentir um peso espiritual. De repente, aquilo que era para ser uma alegria acaba se tornando um peso. Por quê? As pessoas começam a te criticar, pessoas que você nem imaginava, de repente parece que estão com inveja de você. E aí você começa a sentir uma opressão, parece que tem algo não querendo que aquilo dê certo. Sabe o que aconteceu nesse caso? É que a promessa de Deus era real, é verdade, mas talvez não estivesse madura, não era para ser contada antes da hora. E faltou então você ter mais domínio próprio, você ficar mais em silêncio. Eu sei que tem pessoas aqui que estão pensando, pastor, realmente, olha, eu sou desse jeito. Eu sou desse jeito, pastor. Eu acabo contando tudo, pastor. Eu não aguento. Ixi, eu quero contar para minha família, para os meus amigos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Deus é misericordioso, sabe? Porque muitas vezes eu também erro, todos nós falhamos. Eu não estou aqui dando uma lição de moral como se eu nunca tivesse errado na minha vida. Eu já contei coisas para as pessoas, para certos tipos de pessoas, que eu me arrependi depois, entende? Então todos nós podemos cair nesse erro, mas é muito importante que você aprenda essa lição hoje, porque Deus tem grandes coisas para entregar na sua vida. E você vai começar a experimentar milagres atrás de milagres, porque é isso que Deus faz. Deus é tremendo, irmãos. Deus é maravilhoso. Eu sei que muitos de vocês aqui são novos convertidos, estão no começo da caminhada e vocês já estão vendo que acontece realmente essa batalha espiritual e ao mesmo tempo Deus continua abençoando. Mas quanto mais você crescer espiritualmente, é melhor para você, para que você não sofra desnecessariamente, entende? E antes de nós orarmos, irmãos, eu quero aqui só contar mais uma história que eu acho que é muito interessante e tem tudo a ver com esse momento aqui e vai complementar tudo isso que eu estou te passando. Irmãos, a Bíblia diz que pouco antes de Jesus ser morto, crucificado, ele teve um encontro maravilhoso com Moisés e com Elias. Você se lembra disso? A Bíblia conta que ele subiu no monte e é conhecido hoje como Monte da Transfiguração. E quando Jesus estava ali, Pedro, Tiago e João subiram também o monte com Cristo e eles tiveram a maior experiência da vida deles. Esses discípulos, eles simplesmente começaram a ver o rosto de Jesus brilhar como o sol. E de repente eles viram Moisés e Elias, os maiores heróis da fé judaica do passado, conversando com Jesus ali. Tente imaginar essa cena, irmãos. É aquele momento que eles não querem sair dali por nada nesse mundo. E aí então Pedro se empolga e ele começa a dizer: Senhor, vamos montar uma barraca para Moisés, para Elias, para o Senhor, e a gente vai ficar por aqui, nós não queremos descer mais. Mas nesse momento, irmãos, a Bíblia diz que a voz do próprio Deus foi ouvida naquele lugar. E Deus disse assim, ó: este é o meu filho amado, ouçam ele. Sabe por que Deus falou isso, irmãos? Porque aqueles discípulos já estavam igualando Moisés e Elias com Jesus. Irmãos, Jesus é inigualável. Eu não estou aqui dizendo que Moisés e Elias, eles não eram grandes homens de Deus. Não é isso. Mas em comparação a Jesus, irmãos, ninguém consegue chegar nem perto, porque Jesus é o Filho do Deus vivo. Então naquela hora Deus deu meio que uma bronca, sabe? Ele disse, ó, este é o meu filho amado, ouçam ele. E aí sabe o que aconteceu depois que eles tiveram todo aquele mover espiritual, aquela glória que veio sobre Jesus? Sabe o que aconteceu? Sabe o que eles fizeram? Olha só o que diz lá em Lucas capítulo 9, o versículo 36. Diz assim, ó: os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram o que eles tinham visto. Aleluia! Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui eu percebo uma grande maturidade desses três discípulos, Pedro, Tiago e João, porque guardar um segredo desse, vamos falar a verdade, é muito difícil, não é mesmo? Eles viram, irmãos, a glória de Deus manifestada e simplesmente ficaram calados. Por que será? Será que é por medo? Eu acredito que não, mas sim por discernimento espiritual. Porque logo que eles desceram do monte, irmãos, eles encontraram ali uma confusão. A Bíblia diz que tinha um pai desesperado porque o menino dele, o filho dele, estava possuído por um demônio terrível. E o resto dos discípulos estavam frustrados porque eles não conseguiram expulsar aquele espírito. Então, enquanto o céu se abria lá em cima, o inferno se armava lá embaixo, irmãos. E logo depois disso, Jesus então anuncia pela segunda vez que ele seria traído e ele seria morto.
Ou seja, a guerra estava se aproximando. E aquela experiência ali no Monte da Transfiguração não era para ser um show para as multidões, mas era para ser um combustível espiritual para aqueles homens que estavam ali. Irmãos, era para eles se lembrarem, sempre que eles estiverem passando por uma luta, era para eles se lembrarem da glória do Senhor. Era para eles se lembrarem que Moisés e Elias testificaram sobre Jesus. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui, tem experiências que você vai ter com Deus que elas serão tão profundas que a melhor coisa que você pode fazer é contar só para quem é espiritual. Não conte para pessoas carnais, pessoas que não têm uma visão que nem você, que não têm a mesma fé, amém? Porque se você ficar expondo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, no seu coração, você pode atrair uma guerra desnecessária. Você pode causar para si mesmo muito sofrimento. Então, irmãos, eu não creio que as coisas são por acaso, sabe? Eu acredito que Deus tem um projeto na vida de cada um de nós e Deus, Ele usa a palavra, Ele usa os seus servos e eu creio que Ele está me usando aqui na vida de muitos de vocês. Então, a partir de hoje, faz o seguinte, começa a se controlar mais. Irmãos, a gente vive numa geração que precisa de plateia para tudo. Você já parou para pensar nisso? Se a pessoa está orando, ela já quer filmar. Se ela está lendo a Bíblia, ela já quer tirar uma foto, já postar no Instagram, ela já quer fazer um videozinho para o TikTok. E aí, irmãos, ela vai perdendo a essência, ela vai perdendo aquilo que Deus queria entregar na sua totalidade, porque a Bíblia deixa muito claro que a intimidade do Senhor é somente para aqueles que o temem, ao qual Deus revelará a sua aliança. Então, irmãos, a intimidade com Deus não é para todo mundo. Infelizmente, eu sei que às vezes a gente fica louco, para contar as bênçãos e a gente tem que ter muito cuidado. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente tem que ficar de boca fechada, sendo que a gente está querendo contar muito algo que a gente sabe que vai edificar a fé da outra pessoa. Eu mesmo aqui conto para vocês quantas bênçãos, que Deus faz na minha vida, quanta transformação, tudo para fortalecer a fé de vocês. A única coisa que eu estou dizendo é o seguinte: ore antes, peça a Deus para te dar maturidade, para que você saiba discernir se com aquela pessoa você pode se abrir ou não, tá bom? Não é porque uma pessoa está na igreja há muito tempo, não é porque ela é pastor, é missionário, evangelista, que ela vai ter a mesma visão espiritual que você. Talvez ela não esteja na mesma maturidade, porque para Deus o que conta não é o tempo de igreja, não é o quanto tempo ela está na caminhada com o Senhor, mas sim o quanto ela é madura na fé. Glória a Deus, eu espero que você tenha entendido. Agora nós vamos orar e depois da oração eu peço para você compartilhar no WhatsApp. É só você clicar em compartilhar aqui embaixo do vídeo, seleciona o WhatsApp e aí você dá uma olhadinha nas fotos e eu sei que o Espírito Santo vai te guiar para enviar para as pessoas certas, ok? Vamos orar então, feche os seus olhos e vamos buscar ao Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Ó Senhor, obrigado porque nós temos adquirido conhecimento aqui, Pai. E a Tua palavra diz que o Teu povo perece porque falta o conhecimento. E eu louvo ao Senhor, meu Pai, porque aqui foi uma porta que o Senhor abriu para a gente aprender mais da Bíblia de um jeito simples e fácil. Pai, muitas vezes a gente realmente recebe uma bênção, uma promessa, o Senhor fala conosco e a gente já quer sair contando para todo mundo, só que nem todo mundo está preparado para isso. Tem pessoas que não acreditam no sobrenatural, tem pessoas que não acreditam que o Senhor ainda faz milagres e muitas vezes a gente se frustra porque nos sentimos sozinhos nessa caminhada. Quantas pessoas agora, meu Pai, não têm com quem se abrir? Elas gostariam muito de ter uma pessoa madura com quem compartilhar a fé, aquilo que o Senhor tem feito. Mas enquanto isso não acontece, meu Pai, nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor. Queremos que o Senhor seja o nosso melhor amigo, o nosso Pai, o nosso conselheiro. Oh, meu Deus, tira de nós essa ansiedade de querer provar algo para as pessoas, querer provar que nós somos homens e mulheres de Deus, que nós somos abençoados. Oh, meu Deus, tira a nossa necessidade de receber aplausos, de receber curtidas, a validação das pessoas. Que a nossa única necessidade, meu Deus, seja de agradar o Teu coração, de cumprir o Teu propósito no tempo perfeito. Oh Deus, nós queremos aprender a ser como os discípulos lá no Monte da Transfiguração. Eles viram a Tua glória e eles souberam guardar a experiência no coração, como se fosse um tesouro para fortalecer a sua própria fé. Oh Deus, eu oro nesse momento e eu repreendo todo espírito de inveja contra a nossa vida.
Tem pessoas que não querem o nosso bem, tem pessoas que não se alegram com as nossas vitórias, e eu repreendo agora tudo que foi lançado contra nós, toda palavra de maldição, todo olho gordo que foi lançado contra a vida dessa pessoa, contra a sua casa, a sua família, os seus projetos. Quebra, Senhor, nesse momento, no poder do nome de Jesus, quebra toda a retaliação do inimigo. Cobre, meu Pai, a minha vida, a minha família e a vida dos meus irmãos, Pai. Cobre o teu filho com o teu sangue, Jesus, a tua filha, proteja a mente, o coração. Pai, muitas vezes nós estamos rodeados por pessoas que têm más intenções. Livra-nos, Senhor. Livra os nossos filhos, Senhor, da maldade do mundo. Oh, meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Cura, meu Deus, as feridas emocionais que foram causadas por críticas de pessoas que se levantaram contra a bênção que o Senhor deu. Oh, meu Pai, eu oro também para que a partir de hoje essa pessoa tenha uma intimidade mais profunda contigo, que ela aprenda a guardar as promessas no lugar secreto do seu coração. Oh Deus, eu sei que o Senhor já tem colocado sonhos, projetos, o Senhor já tem falado ao nosso coração. Por mais que nós estamos passando por lutas, nós cremos em dias melhores, acreditamos que o Senhor tem um plano abençoado para cada um de nós. Mas hoje, meu Deus, eu te peço, livra-nos de todo mal, esconda-nos debaixo das tuas asas. Aleluia! E se você, meu querido irmão e minha irmã, deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, se você nunca fez uma oração de entrega, eu quero te ajudar aqui. Eu creio que o Senhor Jesus está ouvindo, Ele está sondando o seu coração. Então faça essa oração junto comigo. Repita aí com a sua boca. Se você quiser orar baixinho, talvez você não pode orar porque você está num ambiente público, mas eu quero que você faça de todo o coração. Isso é o mais importante. Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sem Ti eu estou perdido. Jesus, perdoa os meus pecados, me ajude a viver em santidade. Eu quero estar na Tua presença todos os dias da minha vida. Eu tomo posse do perdão nesse momento, porque eu creio na obra de salvação que o Senhor fez lá na cruz. Quando o Senhor morreu na cruz, foi por causa dos meus pecados. E eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e que agora está sentado à direita do Pai. Jesus, intercede por mim, escreve o meu nome no livro da vida e me dê da Tua paz. Restaura a minha vida, endireita os meus caminhos. Eu entrego agora o meu coração e o meu futuro nas Tuas mãos. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, olha, se eu pudesse eu daria um abraço em você agora. E eu quero te dizer, seja bem-vindo à família de Deus. Você que entregou a sua vida a Jesus, não desanime mais, não olhe para trás, tá bom? Renuncie a sua vida de pecado e comece a andar com Jesus todo dia. Eu tenho certeza que grandes coisas Ele vai fazer na sua vida, mas o principal é a salvação pela fé, pela graça que você recebeu agora. Glória a Deus! Então, não deixe de compartilhar e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar,
eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.